O Natal está se aproximando, Jesus nasce para nos dar um jeito de viver. Ele traz o amor do céu para revestir o nosso coração nessa terra e que o nosso jeito de amar possa testemunhar para o outro que o Cristo realmente vive em nós. Foi lá em Antioquia, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, pela forma como viviam, pelo amor que testemunhavam. E é justamente sobre o que é ser cristão, o que nos define e qual é a identidade que nós, cristãos, precisamos ter diante do testemunho que somos chamados a dar ao coração do mundo. E para falar um pouquinho sobre o que é ser cristão, desafios, compromisso e missão, a gente acolhe aqui um jovem para partilhar como ele tem vivido aí a sua vida cristã, na família, na comunidade e no mundo. É o Marcelo, ele trabalha como analista de mídias digitais aqui na Casa da Mãe Aparecida e acolheu com muito carinho o convite para partilhar conosco. Marcelo, bem-vindo ao Bênção da Manhã, obrigado aí pela disponibilidade. Padre, bom dia, é uma alegria estar aqui com o senhor, viu? Que bom, Marcelo. Marcelo, como você poderia dizer o que é ser cristão? Se alguém pergunta, olha, eu não tenho fé, eu não conheço, sei que existem religiões, mas eu não participo, mas você é cristão, o que é ser cristão? Padre, quando o senhor me faz essa pergunta, né, logo me vem a figura do próprio Cristo mesmo, né, e é quando nós somos chamados a ser esse outro Cristo, né, para as pessoas, né, em um mundo onde a gente encontra muitas realidades em que as pessoas querem ver o mal, né? Querem ver a pessoa em uma situação ruim, né? Nós somos chamados a ser esse sal e luz no mundo, né? Então na nossa vivência ordinária ser essa testemunha na nossa vida mesmo, né? Com a nossa vida da presença de Cristo, né? Não é um título que a gente ganha, né? Muitas Exato. pessoas acham que cristão é um título que recebeu no dia do batismo, é uma lembrança guardada dentro de uma gaveta e uma vela que foi acesa, foi apagada e lá ficou esquecida. Ser cristão é um jeito de viver. É como eu mostro para o coração do mundo que tudo aquilo que Jesus ensinou, eu estou trazendo para a minha vida, né? A fé nos dá um jeito de viver. Hoje, Marcelo, você como jovem, o mundo apresenta tantas possibilidades, o mundo faz tantas promessas de felicidade e, infelizmente, uma grande galera vai atrás dessas falsas propostas e, em vez de se preencherem, se tornarem plenas, cada vez se tornam mais vazias. Como você percebe hoje, quais são as maiores dificuldades no nosso tempo para ser cristão e realmente viver uma fé no Cristo, não só dizer eu acredito nele, mas a minha vida dá testemunho dessa fé. Quais essas dificuldades que principalmente a juventude hoje enfrenta? Padre, eu acho que é a questão de se manter firme, mesmo diante de tudo aquilo que o mundo apresenta, né? Hoje nós temos muitas realidades, né? Muitas situações que se apresentam para nós, né? Muitas propostas e o manter-se firme, né? Diante daquilo que você abraçou, né? Daquilo que você viveu e sentiu com Cristo, né? É uma das grandes dificuldades, né? Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, né? Que é em Josué, e ela faz justamente esse convite a nós, para sermos firmes e corajosos, né? E o Papa Francisco, ele também nos convida, né? Em muitas mensagens que ele realiza, que ele dá aos jovens, né? Ele dá esse novo vigor a eles mesmos, né? De serem firmes e corajosos, né? Mesmo diante de tudo aquilo que se apresenta. E que, de uma maneira, querendo ou não, né, Padre, é algo bom, mas não é lícito, né? Então, justamente essa questão de manter-se firme. E nunca foi fácil ser cristão. Desde o início, aqueles que amavam Jesus, que queriam trazer para a vida o ensinamento de Jesus da bondade, da partilha, do perdão, da justiça e da verdade, essas pessoas foram perseguidas, né? Muitas foram até martirizadas porque se diziam viver o que Cristo viveu. Hoje, muitos jovens, às vezes, dependendo do ambiente onde eles estão, eles também se sentem um pouco tímidos para dizer eu tenho fé, eu acredito em Jesus e tudo aquilo que Jesus ensinou, o amor dele é a referência daquilo que eu quero viver. O amor dele é que me motiva a correr atrás dos sonhos e buscar sempre aí a verdade da vida. Você, em algum momento, já sentiu também dentro de um ambiente onde você estava, seja com outros jovens ou em um outro ambiente, esta dificuldade de dizer que você é cristão e talvez alguns até terem um certo olhar de deboche ou de preconceito? Padre, pode não parecer, né? Poder estar aqui conversando com o senhor e também a profissão que eu segui, né? Mas eu era muito tímido, assim, quando mais jovem, né?
E eu me importava muito com aquilo que os outros diziam de mim e como eles olhavam para mim, né? Então, sim, eu já tive momentos em que eu me fiz com eles ali, né? Abraçando coisas que, ao meu ver, não eram legais, né? Mas para ter essa aprovação deles, assim, sabe? Eu já me dispus a isso, né? E é uma grande realidade dos jovens hoje, né? Diante das ansiedades, dos medos, né? Da necessidade de ser aprovado todos os dias, né? A cada minuto, né? A cada clique, a cada coração, né? É um grande desafio, assim, mesmo. Por isso a gente não pode perder, né, Marcelo, a essência daquilo que a fé nos trouxe e aquilo que um dia foi razão do significado verdadeiro da minha vida. É claro que eu também não preciso me isolar, dizer, eu não vou naquele ambiente porque eu acho que lá não é propício para mim, não vou mais conversar com essa pessoa porque eu acho que ela não é uma boa influência. Eu acho que justamente aquele ambiente onde ainda talvez o respeito ao ser humano, os valores não estão presentes, é lá que eu tenho que estar presente. Exatamente. É aquela pessoa que ainda não encontrou a verdade da vida, é com essa pessoa que eu tenho que caminhar. O cristão não é chamado a se afastar das realidades que ainda não foram evangelizadas. Ele precisa estar lá com o evangelho vivo e levando uma mensagem que possa transformar tanto as pessoas como o ambiente onde elas estão. Eu acho que é por aí, né? Senão eu acabo me isolando, não vou nesse lugar, não entro nessa casa, não converso com essa pessoa. Jesus foi totalmente oposto, ele vai ao encontro, sem nenhum preconceito, sem nenhum olhar de julgamento. Ele vai oferecer uma proposta de amor. Eu acho que é isso que o cristão precisa hoje enfrentar. Eu não posso me sentir tolhido em determinados ambientes, mas lá eu preciso ser um amor que faz diferença. Exato. Em uma das mensagens do Papa também aos jovens, né, ele dizia que o amor ele é a principal existência, né, da igreja, né? E nós não somos chamados mesmo a ficar fechados em nós mesmos, né, dentro do nosso próprio mundo ali, porque justamente isso não é a dinâmica, né, da nossa vida. Nós somos chamados a ser esse sinal mesmo de paz, esse sinal de luz, né, a quem mais precisa. E é diante do testemunho mesmo, né, diante do olhar amoroso, né, diante da palavra que apoia, né, e que ajuda a levantar mesmo, né. Como a gente dizia no começo da nossa conversa, né, tantos jovens se encontram hoje nessa realidade de estar lá debaixo do poço, né, então nós somos chamados a ir até eles mesmo e com as nossas mãos estendidas, né, puxá-los mesmo assim, né, Padre? Para viver a fé, né, sendo cristão, não como um grupo apartado, um grupo seletivo, né, um grupo desagregado. Muito pelo contrário, é ser o fermento na massa, né? E a massa aí precisa de um fermento que dê sabor, que faça crescer, que ilumine sonhos e que mostre o verdadeiro significado da vida. Então a gente não precisa fugir das realidades que parecem ser contrárias àquilo que a gente acredita, mas a gente precisa lá ser uma presença, um testemunho. Eu acho que é isso que o jovem cristão, todos os cristãos em todas as idades são chamados a ser. Em qualquer ambiente que eu esteja, eu preciso lá dar testemunho da minha fé, não ter vergonha de dizer que eu amo a Jesus Cristo, que carrego o evangelho dele no coração e que ele é o ideal da minha vida e é ele que inspira os meus sonhos, né, Marcelo? Exatamente, Padre. E esse livro aqui, né, que está aqui perto da gente, eu vi esse título, né, e chamou muita atenção mesmo, né, porque nós precisamos crescer como pessoas, né, sermos essa figura do outro Cristo para crescer na fé também, assim, né. Então, nos ajuda muito. Existem muitos livros, né, a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, são grandes exemplos, né, que a partir da leitura, né, da meditação e da oração também, nós somos fortificados mesmo, né, e enviados mesmo para o outro, né. Você como jovem, é um jovem cristão que tem no Evangelho uma palavra de esperança para a sua vida, você que tem uma devoção à Nossa Senhora, a jovem de Nazaré é um modelo de como devemos estar com o coração disponível àquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos oferece como vocação e como missão. Como você percebe hoje o que realmente a igreja pode e deve fazer para ser um lugar que atraia a juventude? O mundo lá fora oferece um monte de coisa. São shows, baladas, raves, enfim. E a galera vai nessa onda, porque o que a gente podia, então, como igreja, como jovens na igreja, fazer para despertar nesses outros jovens uma atenção para com Jesus, atraí-los para Cristo e para a bonita mensagem do Evangelho? Eu vou falar mais uma frase do Papa Francisco, Sim, né? Eu amo perfeito. muito ele e gosto muito das mensagens dele, né? Mas ele costuma dizer que os jovens são agora de Deus, né, Padre? Então, e é muito bonito ver todo esse movimento que a igreja
tem com os jovens, a própria JMJ, os próprios eventos, né? Aqui mesmo, sobretudo na nossa arquidiocese também existem, né, eventos que atraem esses jovens, né? Então, nós temos tudo, Padre, nas mãos assim, né? E eu acho que é, de fato, dar essa voz ao jovem, porque tendo ele, nós sabemos que, ao ouvi-lo, a gente vai encontrar maneiras de ir ao encontro daqueles que estão afastados. Então nós temos os jovens conosco e é dar esse protagonismo maior a eles. Então nós temos a ferramenta ali, sabe? Só o jovem sabe como falar com o outro jovem, né? A linguagem que ele usa, as palavras, né? Como atrair. Então de fato aumentar ainda mais, né? Graças a Deus já existe, né, esse grande olhar para eles, né? Mas potencializar ainda mais, né, a presença do jovem e a linguagem que ele consegue saber, né, como se comunicar com o outro. Assim. Perfeito. O mundo precisa saber que nós somos de Cristo pelo amor que nós oferecemos. Por isso, cada vez mais o cristão tem que ser um coração que acolhe, um coração despido de qualquer pré-julgamento, um coração que comunica a salvação e não a condenação, um coração que não desiste de amar. É esse testemunho que os cristãos precisam dar ao coração do mundo. E terminando a nossa conversa, o que você, como jovem que carrega o amor a Jesus e se sente amado por Jesus, encontra na palavra de Deus sempre esperança para enfrentar as dificuldades, as provações na caminhada da vida. Você carrega muitos sonhos, muitas coisas bonitas, você como jovem quer realizar ao longo da sua história, e você sabe que Cristo estará ao seu lado, Ele será a sua força, a sua motivação e a sua coragem. O que você poderia dizer a outros jovens que às vezes estão desanimados? Tem jovens com depressão, tem jovens que acham que a vida não significa mais nada e até pensam mesmo em suicídio. O que você, que encontrou em Cristo um significado tão especial para viver, gostaria de dizer ao coração desses jovens que ainda não têm uma meta e um sonho para a vida? Padre, eu acho que a palavra é coragem mesmo, porque diante de tudo que se apresenta, né, a coragem é aquilo que vai nos manter firmes. E Santa Teresa d'Ávila, que é uma santa que eu tenho uma devoção, né, ela costuma dizer que só Deus basta. E essa frase eu sempre, quando me encontro em momentos de dificuldade, né, de mordidão na fé mesmo ali, né, sempre me lembro dessa frase e rezo com ela, assim, né, porque de fato só Deus é aquele que sacia o nosso coração, né, que sacia mesmo a sede, né, do nosso coração, porque muitas vezes nós encontramos respostas, né? Buscamos respostas em lugares que só em Deus nós encontramos. Né? Então, não tenham medo mesmo de serem esses jovens firmes na fé, corajosos, né? E tenham essa certeza de que Deus basta a você, né? O seu coração. E é isso. Perfeito. Então, para os jovens, para todos vocês, ser cristão não é um título que a gente carrega, é um jeito de viver. É uma forma de testemunhar ao coração do mundo um amor que realmente faz diferença, um amor que alimenta esperança. E é nesse mundo complicado, onde às vezes a vida é ferida, a vida é descartada, que a gente precisa dar o testemunho de que somos de Cristo. E com o mesmo amor com que Ele entregou a vida para nos salvar, possamos oferecer nossa vida, nosso tempo, para também resgatar a vida de muitas pessoas que às vezes se perderam e que sem um grande amor não serão capazes de voltar. Não vamos desistir de ninguém. É isso que Cristo espera do nosso coração de cristãos. Marcelo, obrigado pela disponibilidade de partilhar. Parabéns por dar testemunho da fé como um jovem cristão e que Maria esteja ao seu lado e que você permaneça no Cristo, que o amor dele permaneça em você e que o seu amor faça diferença na vida de muita gente. Gratidão. Amém. Obrigado.